Olá pessoal, tudo jóia? O vídeo de hoje é a primeira videoaula que a gente está construindo aqui para a disciplina de Informática e Educação no Ensino Tecnológico do Programa de Mestrado Profissional em Educação Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTM. Para essa videoaula de hoje, eu trouxe um texto bastante interessante que ainda não tem tradução para a língua portuguesa, chamado Gamification by Design, ou, se a gente fosse traduzir para a língua portuguesa, Gamificação pelo Design, que é de Gabe Zicherman e Christopher Cunningham. Nós não vamos abordar esse texto todo devido às nossas restrições de tempo. Então a gente vai abordar a parte inicial dele, em que a gente vai entender a criação do design de jogos enquanto ciência a partir de uma subciência da psicologia bastante interessante e também bastante polêmica. Já que a gente vai falar ao longo desse trabalho de gamificação, que veio do inglês gamification, e a gente fez essa tradução ainda anglicanizada, a gente precisa, primeiramente, óbvio, entender o que é gamificação. A gente vai entender gamificação como essa definição que segue aqui para gente, como sendo o uso da lógica e da mecânica de jogos para a resolução de problemas. E geralmente essa tática ela é muito interessante porque ela conquista o público ao qual é direcionado aquele determinado jogo. Então, isso vai colaborar bastante para o desenvolvimento das atividades que se seguem. Só que apesar do termo ser bem novo, a ideia não é jovem. Essa ideia ela já precede a definição, a concepção de gamificação há bastante tempo. Tanto que, por exemplo, o David Hume já utilizava isso lá no desenvolvimento da sua filosofia empírica. O exército americano usa nos seus treinamentos. A indústria cinematográfica americana, em Hollywood, também utiliza. Então, essa ideia ela já é bastante antiga e só agora que a gente passou a achar uma designação que compreendesse o que é o efeito de gamificação. Com isso, a gente consegue compreender que essa ideia de gamificação, ela é muito interessante, ela é muito inteligente para a produção de diversos produtos, de diversos serviços. E aí fica a nossa próxima questão. Como que essa ideia de gamificação chega à educação? Como que essa ideia chega ao fenômeno da educação formal? De que forma que a gamificação caiu na educação formal? A gente primeiro vai imaginar o seguinte: não houve inicialmente uma ideia que delimitasse, que formatasse a produção de um jogo com propósito pedagógico. Aqui eu mostro para vocês exemplos de dois jogos, o Civilization e o SimCity. Esses dois jogos tratam basicamente da construção de uma determinada comunidade ou de uma determinada sociedade mais ampla. E esses jogos envolvem diversos conceitos de geografia urbana, de planejamento urbano, política, economia pública, história social, planejamento de transporte e diversas outras áreas as quais podemos abordar quando a gente fala de construção de cidade, construção de uma comunidade. E esses jogos foram muito populares a partir da década de 90. Eu, inclusive, gosto muito do SimCity, jogo até hoje. Estou um pouco velhinho aí, mas faz parte da vida. E esses jogos, eles tiveram uma função muito importante. Porque para além do entretenimento, para além da diversão, esses jogos conseguiram mobilizar entre a população jovem conceitos que não eram facilmente compreendidos dentro da aula de geografia, história, sociologia. Então, a gente traz para o jogo algo que não era esperado inicialmente, nem pela escola, nem pelos criadores do jogo. A função muito importante que esses jogos acabaram adquirindo de desenvolver conceitos e de desenvolver definições que são abordados na escola, mas que ainda assim são abordados com certa dificuldade. E que por vias desses jogos, essa dificuldade acabava se exaurindo. Basicamente, o que a gente consegue ver a partir do SimCity e do Civilization é que esses dois jogos, a partir do pano de fundo de uma cidade real ou de uma comunidade real que está sendo criada, está sendo desenvolvida por você, sendo você a figura, o papel do prefeito da cidade,
eles conseguiram trabalhar conceitos relacionados às mais variadas áreas do conhecimento e trabalhar o relacionamento interpessoal seu enquanto profissional político com outros agentes políticos que trabalham junto com você. Como assim? Dou o meu exemplo pessoal como SimCity. Ao jogar o SimCity, você, enquanto prefeito, você tem que trabalhar com um determinado orçamento que a prefeitura disponibiliza naquele determinado ano, e você só pode utilizar daquele orçamento a partir do momento em que você conversa com a população e que você conversa com seus secretários e com eles discutem as demandas que a cidade mais necessita. Então, se você sair construindo um aeroporto ou uma linha de metrô, você até pode, só que essas obras são muito caras. E provavelmente você vai gastar muito dinheiro, e como já aconteceu comigo na primeira vez que eu joguei, gastei muito dinheiro de uma vez só, sofri processo de impeachment. Então, o jogo reproduz na sua matriz conceitos que são da realidade política, e a partir disso, o jogador ele tem que ser atento à realidade política, precisa ter consciência política para fazer uso consciente do dinheiro, fazer uso consciente de todo o arcabouço que a prefeitura disponibiliza para que ele possa, a partir daí, desenvolver o governo dele e prosperar a cidade. É exatamente isso que torna a ideia do SimCity e do Civilization tão interessante. Esses jogos fazem com que os seus jogadores desenvolvam conceitos educacionais sem necessariamente mostrar a esses jogadores essa função pedagógica para a qual eles não foram projetados. E é exatamente o inverso disso que os ditos jogos pedagógicos fazem. Os jogos pedagógicos, eles extraem, eles removem basicamente toda a diversão, todo o entretenimento a que se propõe jogos como os dois que a gente apresentou, justamente para destacar, para apontar o máximo possível as funções pedagógicas, as funções educacionais, de conteúdo expositivo, de conteúdo deliberativo, de conteúdo avaliativo. E é exatamente por isso que esses jogos, em geral, não funcionam tão bem. Porque a partir do momento em que o pano de fundo, a educação salta do pano de fundo e é trazida para o primeiro plano, você perde a diversão, o entretenimento, a graça do jogo como sendo esse fator principal. E venhamos e convenhamos, aquela criança ou aquele adolescente que está ali própria para jogar, ela geralmente ela não quer jogar com o pai, com a mãe ou com o professor. Ela quer jogar com um colega, ela quer jogar individualmente. Então, é justamente por conta disso que os jogos educacionais tendem a não funcionar. Porque eles trazem a educação para primeiro plano e eles são feitos para ser jogos em família ou jogos em sala de aula com a figura do professor em monitoramento. Então, é aqui que nasce o estudo da gamificação de forma científica. A gamificação ela nasce basicamente na interface de três importantes ciências: as ciências da educação, a tecnologia da informação e a análise do comportamento. Mas o que é análise do comportamento, Vitor? A gente vai se lembrar que a análise do comportamento é um campo da psicologia que foi instaurado pelo Burroughs Frederick Skinner por meio da teoria do behaviorismo radical. Essa teoria, ela basicamente afirma que o ser humano não tem controle sobre o que a gente conhece como sendo a mente. Mas basicamente, o comportamento humano é modelado pelo ambiente. E o ser humano ele está sempre agindo em busca de um retorno, de uma recompensa, ou, nas palavras do Skinner, de um reforço que é dado pelo ambiente, assim quando a gente faz, quando a gente desenvolve determinada ação, justamente da forma com que era esperada para ser feita. Então, de acordo com essa teoria, a gamificação ela vai ofertar uma recompensa para aquele que desenvolve um determinado jogo. A gente vai ver isso melhor daqui a alguns instantes. Então, para a gente continuar entendendo gamificação, a gente vai mergulhar agora em duas ciências muito importantes, muito caras. A própria análise do comportamento, que a gente já explicou um pouquinho no slide anterior, e as neurociências. A gente vai entender que todo criador, todo desenvolvedor de jogo, desenvolve, cria o jogo a partir da experiência do jogador, a experiência que esse jogador tem quando interage com o jogo. E esse criador, ele tem em mente já que
o jogador só vai jogar a partir das suas próprias motivações. Ele precisa ter uma motivação, um input, um impulso para poder jogar aquele determinado jogo. E essa motivação é justamente o movimento de recompensa que o Skinner fala na análise do comportamento. Porque a partir do momento em que o jogador tem um objetivo com aquele jogo, ele vai ser motivado, ele vai ser levado a jogar para que ele receba de volta, para que ele tenha como recompensa aquele objetivo final dele. Seja atingir sucesso pessoal por meio de um sentimento de satisfação, de agrado, seja atingir um sucesso social porque outras pessoas vão estar prestigiando o seu bom desempenho naquele jogo, como é o que acontece em muitos jogos online. Então, dessa forma, todo criador de jogo desenvolve aquele software a partir da motivação que os seus possíveis jogadores, que o público-alvo daquele jogo tem. E é justamente por isso que os jogos recompensam os jogadores com dinheiro virtual, com pedras preciosas virtuais e tantas outras formas de recompensa bem já conhecidas no meio dos games. A partir disso, os criadores, os desenvolvedores têm em mente que eu preciso vender o meu produto justamente para um determinado público-alvo, e esse público-alvo só se sentirá atraído, só se sentirá motivado a jogar um determinado jogo se eles estiverem no chamado estágio de flow. O que é o estágio de flow, Vitor? O estágio de flow é um estágio intermediário entre o tédio e a ansiedade. O estágio de flow é um estágio em que você se sente animado o suficiente para desenvolver uma determinada partida, para participar de um determinado jogo sem estar excessivamente ansioso, mas com aquela vontade o suficiente que te tira do estágio de tédio. Você não pode nem se sentir entediado e nem se sentir ansioso para poder participar daquele determinado jogo. Justamente porque precisamos ter em mente que se você está entediado, você não vai ter energia de ativação suficiente para que você seja comandado ao jogo. Da mesma forma, se você estiver ansioso demais, você vai estar com tanta energia que o seu desempenho não vai ser satisfatório ao longo da sua participação no jogo. Então, os criadores desenvolvem os jogos sabendo exatamente qual é o ponto de flow do seu público-alvo. E é daí que a gente chega à conclusão de que, de acordo com o esforço que cada jogador demonstra durante a sua participação em um jogo, maior, proporcional será a recompensa que esse jogador terá ao longo das suas participações. Isso leva até a gente a entender um pouquinho do porquê que muitos, sobretudo adolescentes, jogam horas a fio o mesmo jogo. Porque quanto mais ele se entrega, mais ele recebe de volta a recompensa. E essa recompensa vai estimular que ele tenha um comportamento jogante, um comportamento continuativo em relação ao jogo. E é por conta disso que grandes desenvolvedoras de jogos investem milhões de dólares em pesquisa justamente para conhecer o seu público-alvo, conhecer quem é o seu possível jogador. Porque quanto mais próximo da realidade do jogador você aproxima aquele determinado jogo, quanto mais você tem conhecimento sobre o seu jogador, mais provável e mais fácil é de você modelar o comportamento dele. Justamente porque essa modelagem comportamental só ocorre quando você consegue produzir um determinado jogo que atinja aquela personalidade específica, ou, em outras palavras, como a gente viu no slide anterior, o estágio de flow. E é com base nessas pesquisas para conhecer o público do meu jogo, na interface ali de psicologia, de análise do comportamento e pensamento computacional, que nasceu uma nova ciência, uma ciência que a gente hoje está começando a entender, começando a compreender e a desenvolver muito bem, que é o design de jogos. Então a gente vê aqui um esquema que mostra como funciona o design de jogos. O design de jogos ele foi formado a partir dessa interface, análise do comportamento, pensamento computacional e matemática aplicada. E ele é subdividido em três subáreas muito importantes para a gente vai entender a partir do próximo slide: mecânica, estética e dinâmica.
Então, conforme a gente vê logo aqui abaixo, o design de jogos ele é dividido em três importantes subáreas: mecânica, dinâmica e estética. Agora a gente vai compreender um pouquinho de cada uma delas e entender como essas três sub-áreas se coordenam entre si, interagem entre si para o desenvolvimento de um jogo e para que as pessoas possam utilizar aquele jogo. Basicamente, a mecânica ela se refere aos controles operacionais dos games. Tudo que se refere, tudo que diz respeito à operação de um determinado jogo é estudado pela mecânica. E aí, um importante exemplo que a gente não pode deixar do lado de fora é o controle que o designer do jogo tem sobre o jogo, sobre a realidade e também sobre os jogadores. A gente costuma não falar muito disso, mas o designer de jogos tem controle absoluto sobre os jogadores. Justamente por isso que ele projeta o jogo, porque ele sabe exatamente quem é o meu jogador, de que forma esse jogador interage e a partir disso ele consegue modelar o comportamento de cada um dos seus jogadores. A dinâmica trata da interação jogador-jogo, de como acontece essa relação entre o humano e o virtual, o humano e a máquina. E é a partir dela que a gente consegue compreender as ações que cada jogador toma ao longo do jogo. E por fim, a gente tem a estética. A estética, apesar do nome lembrar muito e a gente ser levado a pensar basicamente só na aparência virtual do jogo, ela é muito mais do que isso. Porque a estética analisa como o jogador se envolve, como o jogador se entrega para aquele jogo, e ela analisa o que desperta no jogador, o que aquele jogador sente a partir do momento em que há interação dele com a tela, da mecânica com a dinâmica. E dessa forma, pessoal, a gente vai parar por aqui. Justamente que o nosso propósito era sair desde como a gamificação entra na educação até a chegada de uma nova ciência, que é o design de jogos. Aqui embaixo segue a bibliografia completa, Gamification by Design, de Gabe Zicherman e Christopher Cunningham, justamente para que vocês possam ler, possam acompanhar. E ao longo das nossas próximas aulas, a gente espera também poder continuar discutindo esse texto, que é muito caro para a gente que está aqui no mestrado em Educação Tecnológica, principalmente para quem faz parte da linha 2 de Tecnologias de Informação e Comunicação, que uma das nossas vertentes de trabalho é justamente a de gamificação. E por isso fica o meu convite para a leitura de outros textos também relacionados ao design de jogos e à análise do comportamento. E muito obrigado.